Fala galera do Reforço Conexão, hoje eu tô passando aqui para dizer que hoje e durante esse fim de semana a gente vai trabalhar um pouquinho a interpretação de textos. É um assunto simples, mas que muita gente tem dificuldade, é um assunto que a gente vai levar para a vida toda. Gente. Professor, mas eu não sei interpretar um texto, o que eu faço? Eu já falei para vocês que para que a gente consiga interpretar bem o texto, entender o que o texto ele está falando, o que o texto ele está pedindo, a gente tem que ter o hábito da leitura. Lembrando que a gente também encontra muita interpretação de texto em perguntas, até em matemática, mas quando a gente vai em matemática, às vezes o professor coloca lá um enunciado, e nesse enunciado eu tenho que saber o que aquela questão está pedindo. Isso também é interpretação de texto. É aquilo, se eu leio, eu consigo interpretar bem, tá bom, gente? Professor, mas como é que eu faço, professor? Porque eu leio e não entende. Se eu li uma vez e não entendi, eu vou lá e leio de novo. Se eu não entendi, eu vou lá e leio de novo, tá, gente? Esse é o segredo da interpretação do texto. Você lê e tentar entender o que o texto ele está querendo, o que o texto está querendo dizer. Tem que ter foco, tem que ter muita atenção e preste bastante atenção, gente, nos detalhes do texto. Você tem que procurar uma maneira confortável de entender o que o texto está querendo passar. O que eu faço? É um método que eu uso. O texto vem lá dizendo: na casa da Dona Maria havia 2 ratos. Eu já coloco essa informação na minha cabeça. Na casa da Dona Maria havia 2 ratos. Espera aí. Na casa da Dona Maria havia 2 ratos. E aí, gente, conforme o texto ele vai andando, eu vou pegando essas informações, todas elas, e eu vou separando de ponto, vírgula, para saber o que o texto ele está querendo dizer, tá bom? Esse é o método que eu uso. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui para vocês. Esse final de semana a gente vai ler muito, viu, gente? Vou colocar vários textos aqui pra gente ler, pra gente interpretar, e vocês podem pedir a minha ajuda. Qualquer coisa pode pedir minha ajuda. Eu acredito que seja isso, gente. Na interpretação de texto é basicamente isso. Espero que vocês leiam. Se não entender, vai lá e lê novamente. Outra coisinha aqui, gente. Antes de tudo, quando eu disser assim, olha, a atividade vai ser enviada, um documento vai ser enviado. Por favor, baixe esses documentos aqui, ó. O Word, vai lá na Play Store, para quem tem celular Android. Baixa o Word e baixa o PDF, porque se a atividade ela for em Word, você baixa ela em Word. Se ela for em PDF, o seu celular consegue abrir. Simples assim. O meu tablet ele não tinha o Word. O que eu fiz? Eu fui lá e baixei esse aplicativo aqui, ó. Olha só. Não dá pra ver. Aqui embaixo tem aqui o Word. É um documentozinho azul. Você vai lá, baixa o Word, você consegue abrir qualquer tipo de atividade nesse documento, tá bom, gente? Outra coisinha aqui para o 6º ano. No 6º ano eu falei que a gente vai estar trabalhando sempre as classes de palavras. Vai estar sempre revisando elas porque elas são essenciais na língua portuguesa. É o pilar da língua portuguesa para mim, são as 10 classes de palavras. Eu falei com vocês da última vez sobre substantivo. Hoje eu queria falar com vocês sobre o adjetivo. O que seria o adjetivo? Vamos tentar lembrar comigo. Palavra que qualifica ou caracteriza o ser, o substantivo. Palavra que qualifica ou caracteriza o ser. Como, professor? Mais ou menos assim, ó. Se eu digo assim, ó, aquela porta é branca. A frase está falando de quem? Da porta. Então, sobre quem a frase está falando, eu já aprendi que é o substantivo. Então, o substantivo é a porta. Qual a característica que eu estou dando daquela porta? Qual a qualificação que eu estou dando daquela porta? Eu estou dizendo que ela é branca. Então, o adjetivo é branca. Vai aparecer aqui alguns exemplos de adjetivos, de frases com adjetivos. Aí é aquela mesma coisa, se eu digo assim, a Milena é estudiosa. A frase está falando de quem? Está falando da Milena. Então a Milena é o substantivo e eu estou dizendo que a Milena ela é o quê? Ela é estudiosa, tá certo? Então, estudiosa acaba sendo o adjetivo. Temos também, gente, a locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? Quando um adjetivo, quando eu dou um adjetivo ao substantivo,
quando eu dou um adjetivo ao substantivo, sendo que esse adjetivo ele vem acompanhado de uma preposição. Na maioria das vezes, para facilitar para vocês, na maioria das vezes essa preposição é o de. Se eu digo assim, ó, aquela cadeira é de madeira, entendeu? O de madeira é a locução adjetiva, tá bom? É a locução adjetiva. Aí eu vou colocar aqui também, ó, alguns exemplos e vou enviar para você já no grupo também. Alguns exemplos de adjetivos que são locução adjetiva. Na maioria das vezes lembrar com a preposição de. Na próxima aula aqui ao sexto ano eu vou trazer esse conteúdo aí sobre preposição, que é muito importante. Eu acredito que se a gente viu, a gente só viu uma vez. Eu acredito que seja isso. A gente vai estudar isso.